Ora viva, muito boa noite, caríssimo telespectador internauta que nos ouve a partir da TNT, como também é o caso da nossa página do YouTube. Falamos da FTV Live. Estamos cá para mais uma edição, a sexta-feira, única da semana do debate político, onde o caro internauta tem a oportunidade não apenas de ouvir, como também apresentar as soluções que deseja nos temas que nós propomos para si. Para hoje não vai ser diferente, temos 4 temas a serem discutidos. Caso o tempo nos possa ajudar, de fato, iremos até lá. Mas vamos começar pelo tema que fala sobre uma metalúrgica sul-africana que suspende atividades e despede trabalhadores. Falamos de cerca de 3.500 trabalhadores que podem ficar, então, sem nenhuma fonte de renda. E, caro telespectador internauta, se quiser saber quais são os outros temas a serem discutidos, continue ligado. Que comece o debate. Começo esta discussão com o magnífico reitor Júlio Gonçalves, o qual saúdo. Magnífico reitor, muito boa noite. Nós temos a oportunidade de debater um tema difícil para muitos trabalhadores moçambicanos. São cerca de 3.500 que correm o risco de ficar sem nenhuma fonte de renda e sem possibilidade de colocar o pão na mesa para alimentar as suas famílias, especialmente os seus filhos pequenos, inclusive dar a estes a oportunidade de ingressar no ensino superior. Como é que olha para esta situação no que diz respeito aos impactos diretos e indiretos que pode ter sobre a vida dos mesmos e os seus pontos prévios em 3 minutos? Magnífico reitor, muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, você que é o mais jovem. Quando eu caminhava com a minha mãe, ela pedia água. Primeiro dava a mim, depois cada ela bebia. Boa noite, doutor Mulungu. E boa noite, doutor Pangai. Também aproveito de saudar os telespectadores que nos acompanham e também ouvintes de várias plataformas, acompanham de várias plataformas deste canal muito relevante na comunicação social no país. O meu ponto prévio é relativo. Eu hoje estava acompanhando um debate, uma entrevista de alguém num dos canais nacionais, e nesse canal nacional, uma das televisões, não é importante aqui relevar qual é a televisão, o mais importante é que não é conosco aqui. Exato. É um cidadão moçambicano que diz estar a viver na Alemanha, e dizia que na Alemanha o salário mínimo hora são 15 euros hora. E quando eu fiz as minhas contas, estava a dar que durante 30 dias o salário mínimo na Alemanha é o equivalente à nossa moeda cá, 157 mil meticais, salário mínimo. Então eu troquei algumas mensagens com o apresentador, o moderador do debate lá. Então, honestamente falando, ele concordou comigo que era impossível, porque a questão do salário mínimo é uma situação muito importante, sim. Se nós, na Europa, na Alemanha em particular, houvesse esse salário mínimo mês de o equivalente a 157 mil meticais, nós não teríamos um exército de alemães pelo mundo inteiro, lá onde se fazem guerras, a integrar as equipas militares lá, estarão em casa, estarão no seu território a fazer a vida lá. Não estariam também, mesmo cá em Moçambique, pessoas estão a vir cá, estão a ir a qualquer outra parte do mundo, à procura de melhores condições. Agora, se salário mínimo são 157 mil meticais, então qual é o salário médio? Se calhar são 500 mil, sei lá. Então, são questões que eu acho que é menos praticável em qualquer sistema pagar esse valor. Agora, relativamente à questão que colocou dessa mineradora sul-africana que está fechando portas e coloca cerca de 3 mil concidadãos nossos.
É preocupante porque é preciso, eu não sei quais são as causas, porque sempre o efeito é consequência de alguma causa, filosoficamente é assim. Então eu teria que primeiro ter uma informação de base. Quais são as causas que provocam, que provocam na tomada de decisão de encerramento dessa mineradora? Se são questões ambientais, se são questões políticas, se são questões sociais, etc. Então, se calhar, eu, com a intervenção dos meus colegas que estão mais informados nessas áreas, se calhar eu poderei tomar um pouco mais, um pouco de palavra para sistematizar, porque não tenho ainda muitos elementos deste processo, mas partindo do princípio que, se isso acontecer assim, é uma situação muito preocupante, como moçambicano que sou, e, portanto, teríamos que ver qual é outra saída possível. Obrigado. Muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Passamos então a palavra para o professor Marcelino Pangaia. Muito boa noite, professor. Bem, temos este caso em relação a este primeiro tema em que uma metalúrgica sul-africana suspende as atividades, mas há algo curioso, mesmo depois de ter recebido um empréstimo de 1,6 milhões de randes, manteve a sua decisão e hoje cerca de 3.500 postos de trabalho poderão estar então desocupados. Como é que olha o professor Pangaia para esta situação e quais são as medidas que podem ser implementadas para evitar que este tipo de situações venha a acontecer? Muito boa noite, os seus prontos prévios em 2, 3 minutos. Muito obrigado, mas antes isso me toca imensamente porque nós estamos habituados a essas multinacionais. Essa é uma estratégia enganadora que é para poder forçar o governo a poder recuar nas exigências que está a fazer junto da Mosap. Mas antes de podermos prosseguir com a análise deste ponto, eu pretendo neste momento exortar a autoridade da província do Niassa, o secretário do Estado, o governador da província de Niassa, para poder apelar ao governo a poder assistir a população de Mecanielas. Muitos estão a mentir sobre o ponto da situação no concernente à fome em Mecanielas. A fome em Mecanielas está a matar. Não se trata aqui de uma falácia. Não fica bem que, estando lá as autoridades do governo, estejam em silêncio a ver população a consumir capim em Mecanielas. Não faz sentido. É chamado o governador da província do Niassa, o secretário do Estado, para poder se pronunciar a isto. Os mídias já denunciaram isto e em nenhum momento vocês, como autoridades da província do Niassa, vieram para dizer algo sobre essa situação, enquanto a população está passando fome. Não é Mecanhela que tem que passar aquela situação. O segundo ponto prévio tem a ver com a população de Palma, que deseja que a Total Energy ela desapareça de Afuge, devido às situações de usurpação de terras dos nativos lá. As indemnizações que estão sendo dadas são pífias, precárias, que não suportam aquilo que é o desejo da própria população. Estão a usurpar terras e as terras de substituição que está-se a entregar a essas populações são terras pobres que não dá para a sobrevivência. Não só isso, tem a situação da exclusão por parte dos pescadores, os pescadores que suportavam as suas vidas naquela península, estão neste momento, foram retirados. A Total Energy cercou toda aquela área, uma média de 7.000 hectares que vão poder albergar o projeto. Essas terras todas foram retiradas da população de Palma e que neste momento está aí numa situação difícil de sobrevivência. A semelhança da roubalheira que ocorreu ou está a ocorrer na cidade de Moatize, através da Vulcan Moçambique, expropriou terras férteis
a população da cidade de Moatize e foram entregues algumas terras que nem para pastorice dá. Perderam aquelas populações de Moatize, suas crias, levaram para os locais onde foram atiradas as populações e os animais todos eles morreram. As indemnizações das suas machambas, as indemnizações dos oleiros, que rondavam cerca de 5 mil a 6 mil meticais, algo que o governo consentiu. Infelizmente, este cenário está a criar mais grupos de descontentes e que este governo não pode e não deve, em nenhum momento, acreditar que, ao proceder-se desta maneira, a população vai lhes perdoar. Em nenhum momento. A partir dos filhos, netos, bisnetos dessas populações que estão a sofrer essas sevícias, essas injustiças, está sendo transmitido de geração em geração. A população, por exemplo, de Moatize, que viu naquelas explosões das minas de Moatize, na altura da Carbonífera, várias famílias perderam seus entes queridos e foram soterrados nas minas. E que a empresa não foi capaz de poder retirar essas pessoas para elas, cadáveres, para poderem ser enterradas de forma condigna pelos seus familiares. Não fizeram isso, pura simplesmente enterraram aquelas pessoas e essa ferida, até hoje, existe na população de Moatize. No mínimo que o governo erguesse naquela mina um monumento onde os respectivos familiares, de quando em vez, pudessem lá ir depositar uma coroa de flores. Não fizeram isso. É um local que pereceram cerca de 300 pessoas de uma só vez, porque foram 2 turnos encontrados em contrapé naquele acidente e que morreram de lá, soterrados. Alguns perderam 3, 4 membros da mesma família. Até hoje, essa ferida ainda existe. Nunca ninguém deve pensar que a população de Moatize esqueceu daquelas sevícias, daquelas mortes que ocorreram e não só o tratamento que está-se a dar àquele local, onde várias famílias têm seus entes queridos lá soterrados. Relativamente a essa questão que me coloca aqui, olha, essa é uma estratégia da Mosal. A Mosal acaba, neste caso, de poder desfazer o contrato com a Duis Moçambique, que era responsável pela manutenção das infraestruturas pesadas. Neste caso, que era a metalúrgica pesada que o país tinha, que fabricava infraestruturas para, por exemplo, as pontes metálicas, dentre várias outras questões. Então, a Mosal decidiu unilateralmente, aliás, podemos dizer estrategicamente, mandar parar a esta empresa e, por conseguinte, anunciar essa perda de emprego por mais de 3 mil e tal colaboradores. Essa estratégia foi igualmente usada pela Vulcan Moçambique quando o Tribunal Administrativo disse que mandava encerrar aquela Vulcan em face da poluição ali provocada. E logo em seguida, a Vulcan anunciou o despedimento de 350 colaboradores. A partir dali, a Vulcan Moçambique foi dita para retomar as suas atividades. Retomou e não falou mais do despedimento de 350 colaboradores. Então, essas multinacionais fazem esse tipo de chantagens, como que eles não tivessem maiores ganhos nisso. Só para dizer, em 2024, a Mosal, ela não deu nenhum dividendo ao país, alegando que houve manifestações e, por conseguinte, somou prejuízo e não deveria dar nenhum dividendo, aqueles que são os direitos dele, que deveriam cumprir no país. Mas as empresas nacionais, todas elas cumpriram com as suas obrigações, que sofreram também manifestações no país. Mas esta, por ser mimada por aqueles que se dizem donos deste país, porque a Mosal não está a agir sozinha. A Mosal está a agir
por alguns acionistas indiretos camuflados junto da Mosal. E são esses que estão a dar asos para que efetivamente essa Mosal, assim como as outras multinacionais, elas não possam cumprir com as suas obrigações. Há muitos magnatas moçambicanos que estão lá como acionistas que não têm ações algumas, não contribuíram em nada. Só a sua fama, só o seu poder faz parte de ações para se beneficiar nessas multinacionais. Assim sendo, são esses barra de ferro, são esses que estão aí como para-choque para impedir que essas multinacionais elas possam cumprir com os seus deveres. Porque quando se tira uma ordem, são eles que vão lá barrar. Não pode ser cumprida essa norma. Não pode ser cumprido isto mais aquilo. O papel deles, a ação desses sujeitos é só essa, de impedir que as multinacionais elas possam trazer valor acrescentado para a sociedade no geral. Maldade, demasiado. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Pangué. Passamos então a cumprimentar Alves Mulungo. Muito boa noite, Mulungo. Nós temos aqui esta situação desta metalúrgica sul-africana que coloca em risco cerca de 3.500 postos de trabalho. Como já havia mencionado antes, depois de ter recebido o empréstimo de 1,6 milhões de rands, ainda assim manteve a sua decisão, apesar de ter voltado ligeiramente, mas a sua decisão permaneceu e hoje temos trabalhadores moçambicanos ligados a diversas empresas que estão diretamente interligadas a esta mesma, com os seus postos de trabalho ameaçados. Como é que olha para isto e, na sua percepção, há espaço para negociação política para evitar rupturas como essas? Muito boa noite, os seus pontos prévios em 2, 3 minutos. Boa noite a si, ao magnífico reitor, ao Dr. Pangai, e a saudação se estende para quem nos acompanha a partir de casa ou da sua plataforma, a qual lhe possibilita acompanhar a informação na íntegra. Bem, em jeito de ponto prévio, vou falar acerca das empresas que foram, de facto, temporariamente suspensas num período de 90 dias para regularizarem a questão da poluição do meio ambiente. Eu creio que há um grande debate que é conhecido por todos nós nas universidades, que é um debate que não pode ser ignorado, que é poluição do meio ambiente versus crescimento econômico, o desenvolvimento econômico. Por que eu trago isso? É que se nós formos a viajar um pouco até a China, vamos constatar que a China, para poder desenvolver, teve que poluir. E não há, de facto, indústrias que funcionem sem poluir. Mas há aqui algumas coisas que podem ser acauteladas, de modo com que esta funcionalidade das indústrias ela não afete às populações. E isto é feito na base da responsabilidade social, ou seja, é da responsabilidade social das próprias empresas, mas também com um papel muito forte e profundo do próprio governo, é reassentar as populações em zonas onde elas possam, de facto, dar continuidade às suas atividades. Só que muitas das vezes, de acordo com relatos que nos chegam a partir de vários estudos, as populações acabam retornando às suas zonas de origem, porque as zonas onde elas foram reassentadas não têm condições nenhumas, ou seja, têm condições precárias. Então temos também os Estados Unidos da América, que também tem as suas indústrias, poluem, é por isso que se nós formos a pegar a partir daquilo que é conhecido, se a memória não me atraiçoa, como o protocolo de Kyoto, que fala mais ou menos dessas questões. Então há uma cota que é disponibilizada a cada país para que ela possa poluir. Então, esta cota, alguns países como Moçambique, evidentemente, que não poluem tanto, acabam vendendo uma parte da sua cota. É verdade que o não poluir tanto não significa exatamente que eles não poluem zonas onde as populações já habitam, só que não conseguem, de facto, atingir aquela cota, sob o ponto de vista daquilo que é estabelecido internacionalmente, mas sob o ponto de vista inofensivo à própria vida, eles chegam a, de facto, causar danos, alguns irreversíveis, à própria saúde humana. Então, é mais ou menos este debate que nós temos, de facto,
a nível das universidades, que elas procuram compreender como será possível desenvolver sem poluir. Então, eu vejo aqui o Estado moçambicano, na pessoa do governo, que é quem de facto representa esse Estado, a trazer aqui uma imagem de quem tem essa responsabilidade com questões ambientais, daí que a sua preocupação transformou-se ou traduziu-se no final do dia em encerramento temporário dessas empresas para que elas regularizem a sua situação ambiental e que de facto transformem as suas empresas não é algo inofensivo àquilo que é a saúde humana, mas é algo que é benéfico a esses cidadãos que moram naquelas localidades. Agora, quanto à questão que me coloca, eu creio que há um espaço negocial que a própria África do Sul ou o governo sul-africano tem aberto para negociar com essa empresa. Só que as empresas estão a vivenciar uma crise internacional que afeta estados como a África do Sul, Moçambique e vários outros, porque não são estados isolados, e aquelas empresas de maior envergadura como essa, que é produtora de aço, que não tem uma capacidade de resiliência, não poderão de facto sobreviver. E isto não é exatamente algo na qual o governo possa ter uma interferência direta em manter essas empresas. Algumas têm fundos próprios, têm infraestruturas próprias e elas têm a responsabilidade de garantir a própria sustentabilidade dos seus negócios. E Moçambique, tendo em conta essa questão que levanta, uma parte dela tem a ver com os nossos irmãos que trabalham nessas empresas, Moçambique não tem muito a fazer neste processo porque há um respeito aqui. O respeito é a Carta das Nações Unidas, que tem lá um princípio muito importante, que é a não ingerência nos assuntos internos dos Estados. Então, esse é um assunto interno sul-africano e eles deverão, de facto, resolver com esta indústria de modo a trazer aqui uma resposta, porque não preocupa só o Estado moçambicano, mas preocupa também e preocupa mais ainda ao Estado sul-africano, porque é uma empresa que pagava impostos, empregava alguns dos seus cidadãos, ou seja, tinha um papel aqui no governo sul-africano, dentro do Estado sul-africano, que em parte contribuía para aquilo que são a satisfação das necessidades básicas da própria população. Então, Moçambique, neste sentido, não tem um papel muito relevante, é algo que acontece num outro Estado, há uma soberania por respeitar. Agora, o que Moçambique se calhar deve fazer é, de facto, criar mecanismos de termos indústrias para que estas experiências destes nossos irmãos que vão colhendo além fronteiras possam ter uma aplicabilidade a nível interno. Mas isso também, uma indústria temos que saber que ela não é instalada em 6 meses, em 1 ano, leva-se o tempo que leva-se, porque faz-se um estudo de viabilidade, tem que se respeitar as questões que eu levantava no meu ponto prévio, são questões ambientais e várias outras questões para que, de facto, ela comece a operar. Então, é uma situação muito lamentosa para nós, como moçambicanos, porque nossos irmãos vão estar no desemprego, mas é uma situação que compete exatamente ao governo sul-africano trazer uma resposta que para eles seja racional e também para a própria empresa. Agora, se ambas partes decidem que já não é sustentável a sua continuidade e a sua estadia, eu creio que será uma decisão bilateral de ambas partes. Recordar que as multinacionais são vistas nas relações internacionais contemporâneas como atores das relações internacionais, porque elas influenciam diretamente as decisões do próprio Estado. Então, isso fica reservado ao próprio Estado sul-africano. E alguma lição que Moçambique pode tirar desta situação? Bem, é uma situação um pouco semelhante àquela que estamos a vivenciar nesta clivagem que estamos a ter aqui com a Mozal. A lição, se calhar, que fica aqui é que nós temos que compreender que
cada coisa tem o seu tempo de vida. E quando chega ao fim, muitas das vezes não há motivos de forçar, porque pode nos criar danos ainda maiores. Nós temos que recordar que o Presidente da República, no âmbito da sua investidura, no discurso inaugural, trouxe a ideia de que, de facto, ele iria renegociar contratos. Eu creio que está aqui uma janela de oportunidade para negociar um contrato com a Mosal e há um ponto ali que cria, de facto, um embaraço, há uma paralisia negocial, porque há um ponto de vista do lado moçambicano, mas há um outro ponto de vista do lado da própria Mosal, mas é exatamente naquela natureza que o próprio estadista prometeu no princípio. Então, eu creio que a lição que fica é que nós, no final do dia, somos um Estado que somos um Estado soberano, temos as nossas próprias decisões, não podemos lesar a pátria por causa de alguns interesses que, de facto, não satisfazem aquilo que é a nossa agenda. Primeiro, nosso interesse primário, secundário e terciário, e depois é que olhamos para os outros. Muitíssimo obrigado. E falando mesmo em lesar, se o professor Pangai gostava de intervir em 2 minutos para passarmos para o próximo tema. Sim, é o seguinte, a situação que está a ocorrer nesse encerramento da empresa, portanto, Duice Moçambique, que prestava serviços à Mosal, aparece no momento em que está, neste momento, no impasse na discussão com relação à tarifa de fornecimento de energia à Mosal. A Mosal, ela não está a concordar com o aumento da tarifa, do custo da tarifa de energia, e por conseguinte o governo igualmente finca no pé no chão que não vai recuar. E logo a seguir a Mosal, de uma forma súbita, cortou o contrato com a Duice Moçambique, que dava, portanto, assistência àquela empresa. Isso deve ser visto, como disse no princípio, como sendo uma chantagem. E o governo moçambicano não deve aceitar tais chantagens. Nós já temos exemplos de governos ou de chefes de Estado corajosos ou de Estados corajosos que não vergam em face daquilo que eventualmente pode trazer prejuízo para a nação. Estamos a ver no Brasil Lula da Silva, ele a poder Nunca mais pague por enfrentar Wi-Fi. o Instabridge. Donald Trump em relação às tarifas absurdas que estão a sendo que vão ser implementadas ou estarão a ser implementadas no Brasil. Está neste momento Lula da Silva à procura de alternativas para evitar danos maiores relativamente à decisão que praticamente é uma guerra comercial que Donald Trump está a provocar naquele país. Temos igualmente mesmo o Volodymyr Zelensky na Ucrânia, as decisões que eles têm estado a tomar para proteger o seu país no concernente aos recursos que não facilmente ele está a entregar aquilo que é a riqueza do seu país, mesmo vendo que o país está sendo destroçado. É verdade que em algum momento teve que ter aquela situação calamitosa para ele abrir mão das terras raras e assinar contrato com Donald Trump. Mas ele mostrou resistência de assim proceder, por ver que o país estava a entrar numa colonização. Mas quando viu que estava cada vez mais estrategicamente, o Volodymyr Zelensky está neste momento a abrir a mão poucos aos poucos. Mas nosso país, tivemos situações desta natureza. O Samora Machel tomou uma decisão dura com relação à antiga Rodésia do Sul, que é o Zimbábue, hoje Zimbábue. Teve que fechar as fronteiras para poder ganhar, para ter um ganho maior, que era a independência da África Austral. Sofremos aqui sim, mas tivemos a independência. Porque Samora Machel defendia que não há independência em Moçambique enquanto os vizinhos estiverem numa situação de colonização. Então, essas experiências, elas devem ser aproveitadas pelo governo atual moçambicano
para que não possa ceder essas chantagens que estão sendo criadas. É preciso que abandonemos. Nós temos aquilo que somos capazes de poder produzir e garantir o mínimo para os moçambicanos enquanto nos preparamos para esses grandes projetos. O nosso maior erro é nós podermos ir para as coisas maiores e podermos entregar tudo aquilo que poderia constituir a esperança deste país aos outros. Nós temos, esse país já se desenvolveu e é capaz ainda de se desenvolver com aquilo que nós somos capazes de fazer, a agricultura. Veja só a vergonha que nós tivemos hoje. Zimbábue, há 2 anos atrás, vinha comprar farinha aqui, vinha comprar farinha aqui, arroz aqui, mas já é Zimbábue que há dias forneceu tantas toneladas de cereais para Cabo Delgado. Acabaram neste momento, estão a recuperar a sua agricultura. É Zimbábue que negou há pouco tempo a oferta de cereais por parte da Rússia, que eles já são autossuficientes. Nós até hoje não conseguimos políticas públicas consentâneas para poder garantir a agricultura cidadã. Estamos aí atrás de gás, estamos aí atrás de... Quer dizer, coisas que nós não temos capacidade de fazer. E agora estamos a ter esse tipo de situações, de chantagens, e estamos ali a murmurar. Não faz sentido isso. Assim que eles dizem, vamos pedir 3.500 nossos compatriotas e por conseguinte nós temos que, agora recebe a energia borla. Logo a seguir é a barragem de Cahora Bassa que vai em colapso. Moçambicanos, o que nós queremos efetivamente? Temos que escolher aquilo que é o nosso bem comum, que vai garantir o sustento deste país. Não devemos aceitar. Da mesma maneira que entregaram gás lá na Baía de Cabo Delgado. Estão a entregar tudo a custo zero. Agora vão entregar novamente a HCB. Porque ao aceitar essas tarifas absurdas, estão indiretamente a entregar novamente a nossa empresa, aqui a HCB. E aí vão encontrar alternativa para roubar o povo através das tarifas absurdas da LAM, através de várias coisas que estão a... Não pode ser assim. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Sim, caríssimo Alves Menuncos, por favor. Sim, eu tenho a percepção de que essa questão não é um aumento de tarifa. O aumento de tarifa é na parte paralela entre a Mosal e a Eskom. Porque quem fornecia a energia era a Eskom, ou seja, a Mosal tinha contrato com a Eskom. Diretamente da África do Sul, a Eskom canalizava a corrente elétrica para a Mosal, que estava em torno de 37 da sua venda. Só que agora a Eskom exige, ou seja, é aí onde temos a agravação de tarifa, exige uma venda em 98. Mas a própria Mosal procurou alternativa. E a alternativa que a Mosal tem é única. É ir à sede, que é a HCB. Porque quem fornece a Eskom é a HCB. Então, a HCB tem a sua exigência. Esta já não é aumento de tarifa, é uma exigência. Num contrato diferente. Não é o mesmo contrato com a Eskom. É um outro contrato. Esta é uma exigência da HCB. 68. Então, tem que saber se dividir essas partes. Há uma exigência e, no outro lado, é que há aumento de tarifa. Ou seja, a Mosal teria moral suficiente até de reclamar essa subida de tarifa. Mas aqui não é questão de subida de tarifa, porque é o primeiro contrato que será supostamente celebrado. Então, se é o primeiro contrato, aquela tarifa é a primeira tarifa que o Estado moçambicano coloca por cima da mesa como sendo sua exigência. O aumento está do outro lado, onde já havia uma relação com a HCB, era antes de existir uma relação. Exato. Agora, o Dr. Pangaia levanta um ponto muito importante, que é, de facto, essas empresas que forneciam serviços, a própria Mosal, que já, de facto, houve aqui uma suspensão dos seus contratos. Isto também nos remete à ideia de que a Mosal
está com um plano em marcha de poder sair de Moçambique. Só que a sua saída, ela não quer que seja de ânimo leve. Ou seja, empurrou uma decisão ou um ambiente negocial que podia estar a ser tratado em âmbito fechado, porque isto devia ser tratado num fórum fechado com o governo, empurrou ao povo moçambicano na perspectiva de poder ter a pressão do povo moçambicano a fazer o governo nesta espécie de chantagem por causa desta perda de postos de emprego. Mas encontrou um povo que, de facto, agiu contra aquilo que era a sua expectativa. O povo, de facto, não cede a esta chantagem da própria Mozal. Então, são aqui muitos pontos, muitas hipóteses que podem ser levantadas em torno deste assunto, mas, no final do dia, tem que se perceber que este não é um aumento de tarifa, não é a agravação de tarifa, é a primeira tarifa, porque é o primeiro contrato que será celebrado entre essas duas partes. E o que resta, Mozal, talvez, é negociar com a HCB. Sim, estão no âmbito negocial. Agora, caso se consiga um entendimento, a Mozal permanece. Caso não, a Mozal vai embora. Mas a Mozal quer que haja uma cedência para 48. Ela está a exigir que seja 48. Mas o processo negocial é sempre assim. As partes têm uma tarifa numa primeira fase, depois chega-se a um consenso. O consenso, se calhar, é uma tarifa que ambas as partes não exigem, mas ela está ali entre aquilo que é a ideia de cada um e pode-se considerar que vai equilibrar aquilo que é a pretensão de cada parte. Exato. Muitíssimo obrigado. É o seguinte. É apenas 2 minutos, professor Pangai, por favor. A Ascom, ela compra energia da HCB. Indiretamente, a HCB estava a vender energia a Mozal. A energia consumida pela Mozal, estimada em cerca de 900 megawatts, dos 2.500 megawatts produzidos pela HCB, 900 megawatts estão sendo consumidos pela Mozal. A HCB está com um plano de poder repatriar a energia que produz no Songo e canalizada diretamente para a África do Sul e só depois entrar em Moçambique. Neste momento, o plano é poder repatriar a nossa energia para o país. Por conseguinte, nesse âmbito, a Ascom começou a sentir-se, a sentir-se pressionada com relação também às tarifas que a própria HCB estaria a cobrar a Ascom. E essa razão que a Ascom entendeu aumentar aqueles valores. Daí que agora a Mozal quer sair da Ascom para poder negociar com a HCB, acreditando que a HCB é o elo mais fraco para poder cobrar energia mais barato. É nesse sentido. Eles nunca consumiram energia da Ascom. A Ascom revendia energia, neste caso a Mozal, porque também nos valores anteriores que a Ascom fornecia energia a Mozal, eram provindos daquelas taxas mínimas que a HCB cobrava a Ascom. Nós vimos sobre os valores que rondavam em cêntimos que a HCB tinha. Paulatinamente começou a negociar para poder ter um pouco mais, mas mesmo assim, até então, a energia que é vendida à HCB, que é vendida à Ascom, não é aquela que não são valores reais que poderia estar a dignificar o país. Então, está aqui essa questão. Por que eles não continuaram a negociar com a Ascom para poder cobrar? Porque eles perceberam que a Ascom também ela não pode baixar aqueles níveis de cobrança por ver que a HCB está também a exigir valores altos. Aliás, valores justos nesse sentido. Então, aqui é aquela questão que nós estamos a dizer. Tem que haver uma decisão do próprio governo. Aquilo que o Felipe News dizia, resolver o barulho com barulho.
É só assim que podemos sair dessa situação. Muitíssimo obrigado, Sr. Pangaia. Passamos então a Eu só palavra que- para o magnífico reitor. Pode aproveitar e comentar também em relação ao segundo tema. Precisamos já fazer essa transição por uma questão de tempo. Agora queremos também conversar em relação às soluções que podem ser propostas para evitar os acidentes de aviação. Estima-se que em 2024, o ano já atrasado, ocorreram cerca de 687 acidentes que resultaram em 825 mortes. Isto poderíamos dizer, é assustador. São números assustadores que o nosso país registra, especialmente na faixa da Avenida de Moçambique, a Estrada Nacional número 1, mais especificamente já para quem vai para Manhissa, Gaza e Inhambane. Como é que olha para esses números e quais soluções é que podem ser propostas para evitar esse mal? Muito obrigado, mas antes de responder esta questão, eu queria comentar relativamente à questão da Mosal. Não só Mosal, quaisquer outros projetos dos governos anteriores, eu penso que, de acordo com aquilo que eu acompanhei, Sua Excelência o Presidente da República, a intenção não é de encerrar os megaprojetos, mas sim de negociar, renegociar. Entretanto, a renegociação dos contratos parte do pressuposto de que sempre encontra-se um ponto de convergência. Vai se encontrar um ponto de convergência. Porque a intenção do governo não é de encerrar nenhum megaprojeto, quer seja Mosal como não. Agora, relativamente à energia que está sendo consumida na Mosal, para todos os trabalhos da Mosal, eu penso que o que está a fazer a Mosal pode-se entender que seja a questão de chantagem ou a questão de ir à HCB como elo mais fraco, mas não é muito bem assim. Eu não considero neste contexto. Porque, olha, vamos imaginar um cão que ladra. Você vai discutir com o cão que ladra ou você vai falar com o dono do cão? Fala-se com o dono do cão. Porque se o dono do cão for sensibilizado, então significa que o cão vai deixar de ladrar. Entretanto, se o contrato que havia entre a HCB, a Ascom e a Mosal, não era um contrato direto entre a Mosal e a HCB, não. A Ascom é como se fosse um intermediário. Essa energia que estamos aqui a consumir, essa energia aqui não é diretamente para aqui, vai para um determinado sítio e de lá é transformado para aqui. Então, eu penso que com esses aumentos das taxas, etc., para com a Ascom, e ela entende que também tem que incrementar a energia, os custos a Mosal, é justo, mas, entretanto, a Mosal prefere tratar o assunto diretamente com o produtor. Isso eu acho que é de forma mais inteligente de fazer as coisas. E eu penso que nós, como moçambicanos, nós, como governo de Moçambique, vamos encontrar um meio termo para que a Mosal não encerre as suas portas aqui em Moçambique. Se isso acontecer, será perda muito irreparável e muito complicado. Esse é um passo. Agora, relativamente à questão dos acidentes de aviação, há vários fatores que eu acho que nós podemos, como moçambicanos, podemos nos juntar, nos unir para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. O primeiro aspecto que eu acho que é muito relevante é a questão como é que nós, escolas de condução, oferecemos a formação. É verdade, porém, que o professor de música, ele pode estar na sala de aulas, ensinar aos alunos a música, dança, etc. Tenho certeza que nem todos vão dançar como mestre.
Haverão alunos que não vão conseguir dançar bem, haverão alunos que serão inteligentes. Então, me parece que seja necessário a questão nas escolas de condução. Eu aqui não quero dizer que as escolas atuais existentes não estejam a fazer o bom trabalho. Sim, estão a fazer o bom trabalho, mas devem acrescentar alguma coisa mais, principalmente nas questões das normas de condução. Aquilo que aprendi na escola de condução, tirei 3 vezes a escola de condução, carta de condução. Em Moçambique tirei uma carta de condução, fui à União Soviética, a antiga União Soviética, tirei uma carta de condução lá, voltei para Moçambique, vim tirar de novo outra carta de condução. Os outros na Europa, em particular a antiga União Soviética, tu podes saber conduzir se tu não conheces o código. No código de estrada, tu tens que ter 20 valores, 100%. Não é para ter 19. 19 não. Tem que ser 20. Então nós temos, no código de estrada, eu não sei qual é a nota que se atribui para poder passar. Porque o problema está no código de estrada. Então eu penso que uma das questões que nós temos que mudar nas escolas de condução é olhar celeridade em relação ao código de estrada. Nenhum aluno tem que sair da escola com nota de 15, 20 no código de estrada. Não. Porque tu estás no volante, encontrou um sinal ali, não vais parar, não vais perguntar alguém para como que eu faço aqui. Não. Tu estás a andar, é morte. Então nós temos que mudar a forma de lecionarmos nas escolas de condução. Esse é um facto. O outro, que não é menos relevante, eu penso que a educação cívica. Nós temos que, a nível da sociedade civil, a nível de Inater, etc., termos educadores cívicos. Qual seria o papel desses educadores cívicos nas estradas? Seria de manter a vigilância, instrução, como é que deve ser passado na estrada. Esse é um outro. E terceiro, eu penso que também a questão de sinalização nas nossas estradas. Tendo em conta que a Estrada Nacional número 1 tem problemas em termos de reabilitação, etc., mas há troços que estão bons. E nesses troços que estão bons, eu penso que vale a pena também colocarmos, como se chama, as lombas, nos sítios, nos troços que as estradas estejam bem. E se estivermos a fazer reabilitação à Estrada Nacional número 1 e outras estradas secundárias, então penso que também temos que dizer o empreiteiro que tem que colocar lombas para reduzir as velocidades. Muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Passamos então para o professor Pangaia. Professor Pangaia, estamos a falar de um aumento de cerca de 9% em relação ao ano de 2023. É algo realmente preocupante, mas já nos primeiros 6 meses de 2025, 409 pessoas morreram em 326 acidentes de aviação. É algo de fato preocupante, mas pretende-se saber quais são as medidas que o próprio governo pode implementar no que diz respeito à fiscalização para evitar que esses acidentes, como também as mortes, possam reduzir. Considerando o fato de, para quem já foi para Manhissa, Maracuã, 3 de fevereiro, já deve ter visto que não há separador, como também o magnífico reitor mencionou, faltam lombas. O que o governo pode fazer? Muito obrigado. Primeiro, prestar homenagem, pésamos por parte daqueles que pereceram ainda ontem pelo acidente que, mais uma vez, no distrito da Manhissa ocorreu e alguns até foram morrer na água depois daquele despiste da viatura. Senhoras, aqui temos que dar responsabilidade ao governo. O governo, em primeira mão, ele é responsável pelos acidentes todos que estão a decorrer aqui. Sem, no entanto,
ignorar os outros fatores. Mas o fator principal que deve ser olhado e resolvido é o governo. O governo instalou uma instituição que se chama Administração Nacional de Caminhos, atualmente Administração Nacional de Estradas. Aquela instituição não está a construir estradas, está a fazer manutenção de caminhos. Por isso, no debate anterior, sugerimos que, oficialmente, a Administração Nacional de Estradas deve aceitar receber o nome de Administração Nacional de Caminhos. Não se pode admitir que o governo ele aceite que a N1 possa ser usada pelos caminhões. Veja só o tamanho da N1. Coloque 2 caminhões a cruzarem. O que tem estado a acontecer? E isso está sendo visto de um ânimo leve pelo governo, ao sempre aparecer dizer que é problema de excesso de velocidade. Em média, se calhar 90% dos acidentes que têm ocorrido, a justificativa é que há excesso de velocidade. A pergunta é, qual é a velocidade que se considera excedida para um automobilista que sai na cidade de Maputo, por exemplo, que vai, por exemplo, a Vilanculo, a mais de 500 km, cerca de 600 km, que um automobilista sai daqui e vai para lá, ele tem que levar uma velocidade de quê? De 60 a 80 km por hora para percorrer uma distância acima de 500 km. É que não faz sentido. Não é possível que alguém programe hoje, por exemplo, ir a Machixe e ele esteja a levar uma velocidade acima de 100 km por hora. Se ele optar por isso, obviamente, em algum momento vai ter que adormecer no volante. É cansativo isso, numa estrada nacional, onde poucos troços que são admitidos para o motorista poder andar acima de 100 km. Maior parte dos troços, para percorrer acima de 500 km, você tem que percorrer abaixo até 80 km. Não faz sentido isso. Por que de tudo isso? É porque as estradas estão em péssimas condições. Não há investimento sério para poder construir estradas que tenham sinalização. As próprias estradas nacionais, a maior parte delas não tem sinalização. As pessoas aprendem como código na escola, mas esses códigos que aprendem nas escolas, na própria estrada não encontra essa linguagem de sinal. Essa linguagem de sinais não está lá. Porque mesmo para poder colocar esses sinais, o governo não se ousa fazer uma coisa dessas. Não há iluminação nas estradas. Não há separadores nas estradas. Então, a questão que me coloca como solução é poder demitir os atuais incompetentes do governo, colocar novos governantes para poder resolver o problema das infraestruturas no país. Sobretudo as vias de acesso. Porque esses governantes mostraram-se inúteis. Não estão a ter uma capacidade suficiente de encontrar estratégia para poder construir infraestruturas desejáveis. Estávamos a dizer há pouco tempo que Zimbábue está a tirar o seu país no mapa da fome. Há um ano atrás, Zimbábue estava aqui à procura de comida. Agora já é Zimbábue que está a oferecer comida a Moçambique. Já estão a sair da insegurança alimentar. Agora, em nosso país até hoje, quando circulamos pelos supermercados, estamos a ver aí arroz da Tailândia, arroz da China, arroz sei lá o que. Nós, com o Vale do Zambeze, vamos buscar arroz nesses países. Nós, com o Vale de Limpopo, nós com Curumana, nós com... olha, mas estão ali, aqueles que se dizem que estão a governar o país. A saída disso
é poder demitir este governo, buscar novos atores. Há moçambicanos que têm capacidade de poder erguer infraestruturas públicas para poder sairmos dessa situação. É sentimental assistirmos mortes daquela natureza e sempre aparecer com o mesmo discurso, excesso de velocidade. Mas nunca dizem que as estradas estão... Ouve lá, qual é a viatura que está em condições hoje de circular no país? Aqui em Moçambique? Quase nenhuma. Há inspeção de viaturas ali. Você vai com uma viatura, faz inspeção e faz uma viagem daqui, por exemplo, a Vilanculo. Essa viatura já não está em melhores condições para circular. Então valeu a pena fazer essa inspeção. Porque se você pega uma viatura hoje, coloca na N1, chegado, por exemplo, em Machis, já não está naquelas condições que ela estava. Chegado na Beira, já não está naquelas condições. Então, as inspeções de viatura deveriam parar enquanto as estradas estiverem... Porque aquilo é uma roubalheira. Enquanto o governo não puder resolver o problema das estradas, não vale a pena obrigar o cidadão a ir inspecionar a sua viatura. Porque não existem condições. As estradas são elas que estão a espatifar, a escangalhar as viaturas do civil. E, aliás, até a sociedade é chamada a exigir indemnização ao governo pelos estragos que estão a ser causados nas suas viaturas quando circulam nessas estradas esburacadas. Muitíssimo obrigado, professor Pangué. Passamos então para o Caríssimo Mulungu. Caríssimo Mulungu, nós temos aqui alguns fatores que já foram mencionados, como, por exemplo, o excesso de velocidade, mas também não podemos ignorar o fato de alguns condutores conduzirem sob efeito de álcool. E também, é claro, não tapemos o sol com a peneira. As estradas estão elas desburacadas, faltam separadores, faltam lombas também e sinalização, tal como foi mencionado. Queremos saber como é que se pode combater todos esses fatores. É uma situação muito triste, por isso que eu me solidarizo numa primeira fase com as famílias que perderam os seus entes queridos nesses acidentes e, de facto, endereço as minhas mais profundas e sinceras condolências. Eu não sei como é que está a estrada agora, há muito tempo que não vou à zona da Manhissa, mas até... Está esburacada? Até o ano transado, se a memória não me atraiçoa, no local onde de facto sempre acontecem os acidentes, a estrada estava em condições, mas é uma curva. Agora, vindo a uma alta velocidade, é possível que alguém não consiga controlar a viatura, mas também tem outros fatores, fadiga do próprio motorista, isto também costuma contribuir. Agora, o que deve-se fazer é, se calhar, melhorar as próprias infraestruturas, alargar um pouco mais para que elas possam, de facto, corresponder àquilo que é a necessidade dos moçambicanos. Mas o mais estranho para mim é que naquele local, que todos nós já sabemos, vem escrito em muito grande, em letras muito bem visíveis, perigo, naquela zona de Maluan. O estranho é que não são estrangeiros que perdem, de facto, ou que acidentam naquela zona, são sempre moçambicanos. Ou seja, quando nós mesmo que conhecemos as rotas, eu, por exemplo, conheço todas as lombas em decor de todas as estradas do meu bairro, porque é lá onde eu vivo. Eu todos os dias faço aqueles troços, então tenho as lombas em decor. Já estou numa fase de não olhar muito para a placa. Eu olho mais, já sei, na zona X eu vou encontrar ali. Talvez então, seja essa confiança que faz com que muitos condutores se acomodem. Para os próprios automobilistas, ele se calhar já teve uma sorte de fazer a curva a 120, 140, mas há dias em que o próprio carro não aceita. Então são esses dias de fatalidade. É por isso que nós chamamos isso de acidente. E o próprio Código de Estrada, qualquer tipo de acidente é sempre excesso de velocidade. Isso é uma coisa muito clara. É o código. Não é justificativa da polícia. É justificativa do código. Porque a questão do excesso de velocidade pressupõe que o automobilista não conseguiu controlar a viatura até que ela pudesse, de facto, travar em boas condições e em segurança. Este é um ponto. O outro ponto que temos que discutir hoje em Moçambique
é a questão da manutenção dos próprios motoristas. Eu creio que vários automobilistas deviam serem conduzidos a uma reciclagem. Por quê? A maioria dos motoristas que nós temos, principalmente os automobilistas, as cartas que eles possuem foram cartas compradas, não podemos ignorar isso. Então, sendo cartas compradas, muitos deles temos dúvidas se sabem, no mínimo, ler para poder interpretar certas escrituras, porque isso é um outro porém. Então, aí entramos já na dimensão da corrupção. Ou seja, nós temos que lutar contra a corrupção nas instituições para poder resolver este problema da venda de cartas por parte de alguns dos nossos cidadãos que não são tão patriotas. O outro, porém, é respeitar a capacidade humana. Ou seja, o corpo tem o seu nível de exaustão. Quando atinge esse nível, é preciso que o automobilista reconheça e, de facto, pare em algum sítio para poder descansar. Não sei se o Dr. Pangai e o magnífico reitor são pessoas mais crescidas em relação a mim, com vasta experiência. Na zona de 3 de fevereiro, no inverno, a polícia te para, porque há um nevoeiro naquela zona. Você não consegue enxergar a 1 metro de distância. Então, é responsabilidade da própria polícia zelar pela tua segurança. Veja o mais caricato. O polícia é que tem que te forçar, você, automobilista, a parar ali porque a estrada tem uma visibilidade reduzida. Mas você, porque é teimoso, a sua vida para si não vale nada, vale mais para o polícia, a sua própria vida, você quer transitar naquele local. Então, estes assuntos nos remetem a outros debates. Será que estas pessoas têm conceitos de segurança, responsabilidade, porque sempre tem consigo passageiros? Ou seja, naquele momento em que eu tenho passageiros, eu tenho que pensar por um grupo que está comigo. Não posso pensar em mim, em querer ganhar, chegar primeiro para poder fazer as famosas chapitas e ganhar escala, como é a linguagem dos próprios automobilistas. Então, é preciso, muitas das vezes, olharmos para estes pontos. Qual é a capacidade de leitura deste tipo de vídeo? É verdade que aí também vamos desaguar num outro debate. Porque se nós começarmos a averiguar isso, vamos retirar as cartas aos nossos irmãos que usam elas como instrumento para ganhar o pão. Então, por aí já começamos a interferir ou a violar um outro tipo de direito. Então, são muitos assuntos que devem ser debatidos, mas o assunto principal é mesmo o melhoramento da infraestrutura, porque a via está em péssimas condições. É preciso que haja iluminação, é muito importante para que, por mais que haja um buraco, se há ali sempre iluminação, haverá de facto uma capacidade deste motorista, este automobilista, conseguir enxergar este buraco. O outro ponto é que tem que haver equipes de fiscalização. Ou seja, a partir do momento em que há estes buracos, eles sinalizem os locais onde há buracos para que as pessoas consigam, de facto, enxergar a uma distância de, no mínimo, 100 metros ou 50 metros para conseguir controlar a sua própria viatura. E a polícia deve fazer o seu trabalho, a polícia de trânsito. Para evitar esse tipo de situação, é preciso minimizar ou mesmo acabar com os refrescos por completo, porque os refrescos também são os maiores violadores ou são os maiores assassinos em termos de acidentes, porque você deixa passar alguém que não está em condições e lá à frente provoca o acidente. Então é preciso que os polícias também tomem as rédeas, tenham a responsabilidade de olhar para o condutor, avaliar, caso esteja embriagado, tira a carta, as chaves da sua viatura e o deixe num local a descansar até que este volte à sua normalidade. E quando volta à sua normalidade, tem que ser aplicada a multa, retirada a sua carta de uma forma oficial para que, de facto, tenha a consciência de que deve conduzir com responsabilidade. Eu recordo que fez-se muitas campanhas, se conduz
Não bebe, se bebe, não conduz. É preciso respeitar isto. Não é um slogan, é uma chamada de atenção, porque o Estado percebe que tem uma responsabilidade para com os seus cidadãos, daí que cria mecanismos de chamada de atenção para que estes, de facto, tenham consciência daquilo que são os seus atos. Muitíssimo obrigado. Passamos então. Vai poder intervir o magnífico reitor, levantou a mão primeiro. Sim. Em 2 minutos, por favor, precisamos passar já para o próximo tema. Sim, eu só quero deixar aqui claro é que nós, no sistema de pensamento, tudo olhamos que é o governo. Tudo é governo. Você bateu a sua mulher lá em casa, o problema é o governo. Eu acho que não podemos chegar a esse limite. Nós temos que ser muito moderados, temos que analisar o que estamos a dizer. Olha, quem senta no volante é um cidadão. E veja, mesmo esta avenida aqui, não é de Moçambique, não, aquela que vai para aeroporto, que vai para N4. N4. Já a partir N2, de N4. N4. N2, N4. Sim. Exatamente. Veja qual é a velocidade que está a andar ali. Veja que a velocidade está a andar ali. Tem sinalização, tem tudo. A partir daqui até lá, no Rossano Carci, tem sinalização. Mas quando os acidentes acontecem? É o Estado, é o governo. Eu penso que não é bem assim. Portanto, se eu estou como automobilista, ao lado está alguém. O acidente que vai acontecer aqui, eu sou o culpado, não é o lado do passageiro. Os acidentes que estão a acontecer não são lugares onde está esburacado, tipo aqueles sítios péssimos. Não conheço ainda esses lugares na N1. São lugares que tem boa, que o espaço é bom, a estrada está boa. Só que ali o que temos que chamar a atenção, na minha modesta opinião, é a prudência na condução aos automobilistas. 2, nós temos que colocar lombas. A estrada nacional, portanto, a administração de estradas, ela tem que trabalhar para identificar os lugares perigosos. O doutor Mulungu dizia, naquela zona de 3 de fevereiro e um pouco mais para cá, para Manhissa, até há sinais. Estavam lá colocados sinais. Quem colocou? Alguém com autoridade colocou aquele sinal de que aqui é um perigo. E se é um perigo, como que tu vais exceder a velocidade? Se é um perigo, se tu andas com 60 km/h, já não estás dentro não estás a cumprir com a norma. Se é um lugar perigoso, se é uma curva contra curva, ok? Então, essas questões todas nós aprendemos na escola. Por isso que eu estava a recomendar aqui, se calhar, e não é se calhar, eu desafio as escolas, as pessoas que regulamentam o funcionamento das escolas de condução, os próprios gestores das escolas de condução, faça uma vira-volta de que a aprovação para conduzir, aprender a condução, a parte já prática, tem que tirar 20 valores, saber todos os sinais que estão ali no Código de Estradas. Muitíssimo obrigado, professor Pangaia. É o seguinte, o nosso tema aqui é para sugerirmos soluções para poder evitar as mortes que estão a ocorrer nas estradas. É nesse contexto que, quando nós vamos buscar a hierarquia dos problemas que estão sendo causados, os causadores dessa hierarquia dos problemas, colocamos no topo do problema as infraestruturas, que são as estradas, que no país não tem uma instituição responsável pela Administração Nacional de Estradas. Temos sim uma instituição
que é a Administração Nacional de Caminhos. Essa instituição, que até hoje ainda continua a acreditar que as estradas nacionais são de fato estradas, que ainda não descobriram que a N1 é um caminho. É preciso que nós possamos mostrar ao Estado que, na hierarquia dos problemas, na hierarquia dos causadores dos problemas das mortes nas estradas, é o governo. Isso tem que caber na cabeça de qualquer um dos moçambicanos. Quando dissemos isso, nós estamos a retirar a responsabilidade do motorista e de outros fatores. Mas o maior problema aqui está no Estado, que não garante que o seu governo ele construa infraestruturas adequadas, infraestruturas rodoviárias, vias de acesso que corresponda com a dinâmica atual. Aquela N1 foi construída numa altura em que os atuais caminhões se calhar nem existiam ainda. O tamanho dos caminhões atuais, naquela altura do colonialismo, provavelmente não existiam. E é essa N1 que liga Maputo, Cabo Delgado, que até hoje continua-se ainda a poder acreditar que é ela que pode garantir a circulação de bens materiais. E depois veja só, o governo moçambicano consultou a quem para poder impedir que os moçambicanos não circulem à noite? O país está em estado de emergência. O país está em estado de sítio. Por que se impede que as pessoas não circulem à noite na N1? Tinha que se declarar alguma coisa, ou estado de emergência, ou estado de sítio, para impedir que o cidadão circule de livre vontade 24 horas por dia. Não pode circular à noite. Paralisa-se o país durante a noite para todo mundo estar a dormir. Quanto é que o país perde pelo fato de chegar a uma determinada hora, já ninguém deve circular no país. Não estamos no estado de... Os governantes não declararam estado de emergência a este país. Os governantes não declararam estado de sítio a este país. Mas, no entanto, a sociedade moçambicana está a cumprir uma norma anormal. Que se declare. Por que se impede que as pessoas circulem 24 horas por dia em Moçambique? Por causa da fraqueza vossa de não construir estradas em condições. E, por conseguinte, as pessoas devem obrigatoriamente de não circular 24 horas por dia. Onde está a lei que o país terá aprovado que impede que o cidadão moçambicano não deve circular no país 24 horas por dia? Não existe. Então, é uma anomalia. Estão a exigir o cidadão moçambicano a cumprir regras que não existem na Constituição. Então é preciso que o governo, no meio de tudo isso, é só para camuflar aquilo que é a incompetência de não poder trazer infraestruturas adequadas para o país. Já tínhamos dito aqui, vamos trabalhar 24 horas por dia em Moçambique. Temos energia suficiente em Moçambique para que até nós possamos reduzir o desemprego no país. Termos 24 horas por dia, enquanto uns dormem, outros estão a trabalhar. Vamos construir o país. Pare com essa história de dormir à noite. Todos temos que coletivamente dormir à noite. Por quê? Muitíssimo obrigado, caríssimo Mulungu, muito brevemente. Sim, eu acho que há um pequeno equívoco por parte do Dr. Pangaia. Eu creio que existe alguma coisa que nós conhecemos que chama-se medida. As medidas, elas pressupõem muitas das vezes uma questão cautelar, como, por exemplo, os acidentes. O próprio governo, para mim, está a reconhecer que as estradas não estão em condições de serem usadas pelos automobilistas durante altas horas da noite, porque a visibilidade é muito reduzida. Então, como é da responsabilidade do Estado moçambicano, que é representado pelo governo, eles, de facto, impedem a circulação a uma determinada hora. É pela segurança dos próprios automobilistas e das pessoas que eles próprios carregam. Agora,
Este discurso do Dr. Pangai, o meu receio é que chegue aos nossos irmãos moçambicanos e eles, de facto, usem-no para poder se defender e queiram, de facto, circular de noite e isto eleve o nível de acidentes. Eu creio que temos que ser, nós somos olhados pelas pessoas que estão em casa como sendo fazedores de opinião. E nós temos que ter muita cautela quando construímos um pensamento para não cair na máxima de ser conotados como aquelas pessoas que, de facto, fomentaram uma determinada desgraça. Porque se permitir-se que haja essa circulação, vai, de facto, elevar o nível de acidentes. O outro, porém, eu creio que o Dr. Pangai também acompanhou, o chefe do Estado reunido na zona centro do país terá dito, quando a pessoa mostra disposição para poder dar continuidade àquilo que é o seu negócio, deixem à vontade. Saúde é da pessoa, mas não deixem a pessoa violar os direitos dos trabalhadores. Ou seja, dentro deste ficar à vontade para abrir o seu estabelecimento até altas horas, há uma medida. Qual é a medida? Observar os direitos do funcionário. Exato. Então, nós sempre temos que acompanhar as medidas que são, de facto, elas projetadas para nós mesmos e fazer aqui uma espécie de análise crítica. Mas a nossa análise não pode extrapolar meramente a questão da análise e entrar em campos que podem minar um determinado tipo de pensamento. Muitíssimo obrigado. Desculpe, é o seguinte, Professor o Pangai, pensamento o tempo é meu. já- É meu. Eu 30 sou segundos, por moçambicano e tenho o dever de questionar aquilo que me inquieta. Me inquieta altas horas de quê? Não existe altas horas. Hora é uma concepção humana. Então, 24 horas por dia nós temos que trabalhar. Tínhamos que trabalhar. Porque temos 8 horas que um cidadão tem que trabalhar. Trabalhou 8 horas. Entra outro grupo de cidadãos, mais 8 horas. Outro grupo de cidadãos, mais 8 horas. E o país tem tanta gente desempregada que pode ser redistribuída por 3 turnos, pelas 24 horas, para poder trabalhar. A segurança que se decreta aqui é efetivamente em face dessa fraqueza de não construir infraestruturas adequadas para o efeito. Não vai-se aqui prolongar a questão da situação de insegurança porque o próprio Estado não quer construir infraestruturas adequadas que permitam que o cidadão ele possa circular 24 horas por dia. Então, como medida que não está plasmada na lei, todas as medidas devem ter um suporte legal. Onde está a legalidade que impede que o cidadão circule em Moçambique 24 horas por dia? Onde está? Está escrito aonde isso? Não pode haver aqui nenhuma medida que não esteja plasmada na lei. Então, que se o governo quer que isso seja, então formalize por lei a dizer que você circulou na hora X, que está proibida na lei XYZ. E por que essa lei, se é que podia existir, tem que se justificar por quê? Se é uma situação temporária, então que se diga, olha, temporariamente, por um período de 3 anos, nós não vamos trabalhar à noite, não vamos circular à noite. Agora que seja uma medida eterna. Há quanto tempo que se decreta isso de não circular à noite? Já passam vários anos. Não imagine quanto que o país está a perder por essa medida absurda. Não estamos aqui a agitar ninguém. Nós estamos aqui a poder cutucar, desculpa a expressão, ao governo, para poder perceber que essa medida que colocaram de impedir a circulação livre 24 horas por dia ao cidadão moçambicano não está prevista na lei. Então que a mostre e expliquem-se por que razão é que o cidadão moçambicano não deve circular 24 horas por dia. Em segurança, quando é que vão resolver a questão da segurança? Porque essa também é a responsabilidade do Estado. Quer a segurança do cidadão, porque reconhece que as estradas não têm iluminação. Para quanto tempo vai vigorar essa medida? Que se expliquem.
Muito bem, professor Pangai, peço que aproveite e deixar ficar as suas últimas considerações, já que esteve a falar mesmo agora em relação ao terceiro tema que Salomão Moiana, melhor dizendo, é um analista e alerta que as próximas eleições poderão configurar numa disputa entre a Frelimo e a Anamola, que é o partido liderado de forma interina agora por Venâncio Mondlane. Acredita de fato que este é um pensamento realista? Muito brevemente para encerrarmos. Não, eu antes de poder aceitar ou não o pensamento de Salomão Moiane fez parte, ou faz parte da CNE, que ele nos traga a verdade eleitoral. O que ele sentiu nas eleições anteriores, que é parte de membros da CNE, e houve muitas reclamações por parte da sociedade moçambicana relativamente à verdade eleitoral. Há pouco tempo vimos os jornalistas da Rádio Moçambique a dizer que iriam divulgar a verdade eleitoral caso o governo não pudesse responder às suas inquietações. Então, isto acabou, neste caso, de poder acender a discussão da verdade eleitoral. Então, para nós podermos medir essa previsão que Salomão Moiane está a colocar de as próximas eleições poderão ser disputadas entre Anamola e a Frelimo, era necessário que ele nos dissesse qual de fato foi a verdade eleitoral. Porque é aqui onde nós temos que desenhar ou prever aquilo que poderão acontecer nas eleições subsequentes. Enquanto houver esse questionamento sobre a verdade eleitoral, sobretudo em relação ao último anúncio dos jornalistas da Rádio Moçambique, em que eles ameaçam o governo de poder anunciar a verdade eleitoral, então isso colocou em revoluço as mentes dos moçambicanos relativamente à questão da verdade eleitoral. Salomão Moiane é chamado neste momento para se pronunciar. O que você achou com relação à verdade eleitoral das eleições de 2024, sendo um dos membros da Comissão Nacional das Eleições, para nós podermos digerir melhor a esse pronunciamento relativamente à questão da Anamola e a Frelimo, se serão eles que irão disputar as eleições. Muito bem, ficou a pergunta, caríssimo Lungo, a mesma questão para si. As próximas eleições, de fato, irão configurar uma disputa entre Anamola e a Frelimo? Muito brevemente. Bem, eu vejo aqui essa hipótese como sendo um pouco válida, se olharmos para aquilo que é o campo político. Se nós olharmos para a Renamo hoje, a Renamo é um partido que não consegue se encontrar, ou seja, anda desestruturado. Então, provavelmente, até as próximas eleições não terá assim uma estrutura para poder concorrer. E olhamos para o MDM, encontramos a mesma situação. Então, Nova Democracia ainda é um partido em exceção e outros. Agora, o que nos resta aqui é, de facto, a Frelimo e o recém-criado Anamola. Então, eu creio que este Anamola poderá criar uma base que poderá, de facto, lhe permitir ombrear com a Frelimo nas próximas eleições. Eu creio que não pode se desprezar o fato do Anamola ter sido criado ontem, sendo um partido novo. Eu creio que tem alguma palavra na política nacional, é por isso que o Salomão Moiane se expressa desta forma. Mas é preciso que se prepare uma base para que haja aqui um ambiente formidável, um ambiente que possibilite com que ambos partidos, quando chegarmos a estes dias, tenham uma convivência harmônica para evitar, muitas das vezes, o extremar de posições devido à polarização política que estamos a assistir nos nossos dias. Então, eu olhando para esses pontos todos que elenquei, eu creio que há um pouco mesmo de verdade nas palavras do Salomão Moiane. É uma boa hipótese e esta hipótese precisa mesmo de ser analisada. Muitíssimo obrigado. Olha, vai só para poder rematar a questão que estava a colocar. Olha, apenas um minuto, por favor. Enquanto a verdade eleitoral continuar a ser questionada, não há como desqualificar o potencial dos outros partidos. Porque nós não sabemos, efetivamente, qual foi o desempenho de cada partido
nas eleições outroras. Precisamos de conhecer o verdadeiro potencial de cada um dos partidos concorrentes nas eleições anteriores, para desta forma podermos dizer que efetivamente poderá ser na mola e aferimos a concorrência para as eleições. Por que de tudo isso? Tendo em conta que hoje a verdade eleitoral está sendo questionada, como é que nós vamos poder ter a capacidade de pronunciarmos já isso, de que os outros partidos provavelmente não terão pé para andar? Porque até hoje não se conhece o verdadeiro potencial dele, uma vez que a verdade eleitoral está sendo questionada, inclusive por uma instituição pública, que é a Rádio Moçambique, com uma longa história na carreira de informação. Uma instituição que diz estar sempre presente em todos os lugares onde as eleições decorrem. E é ela que hoje vem questionar a verdade eleitoral. Onde que nós vamos agora poder ter evidências sobre a fraqueza ou o potencial desses partidos que concorreram? É preciso que a verdade eleitoral ela seja dita. E a PGR deve ir à Rádio Moçambique buscar os jornalistas para eles poderem trazer efetivamente o pronunciamento dele. Receberam ou não os seus direitos. Mas há uma informação aqui que aflige a própria sociedade, que ela tem que agora vir dizer. Foram eles próprios que anunciaram isto. E eles não podem ficar calados. Obrigado. A PGR também não deve ficar calada. Ela deve, se eles não dizem, eles devem ser forçados a poder dizer, para vermos efetivamente qual foi o potencial de cada um desses partidos. Obrigado, professor. Infelizmente, caríssimo, nós não temos mais tempo. É magnífico reitor, peço, por favor. Obrigado. A mesma pergunta para si. Sim. Eu penso que não pode existir nenhuma dúvida. Sabe, essa coisa de fofocas, a gente não pode trabalhar na base de fofocas, o que ouvimos dizer. Jornalistas, professor Pangaia. Nós não podemos trabalhar na base de fofocas. Há muitas fofocas, até fofocam contra nós mesmo que estamos aqui, e não interessa quem está a fofocar sobre nós. A questão da verdade eleitoral. Existem instituições credíveis no país que foram constituídas ao abrigo das normas nacionais. A Constituição da República, etc. E a verdade eleitoral já foi dita. Temos um governo, um presidente eleito, temos um governo constituído, temos uma Assembleia da República, etc, etc. Então, a verdade eleitoral, não existe mais outra verdade eleitoral que não seja esta, pelo menos no âmbito nacional. E isto vamos olhar também ao longo dos primeiros meses, de janeiro, vamos me referir. Quase todos os estados, a maior parte dos estados do mundo, já mandaram mensagem a felicitar ao candidato que foi eleito, o presidente neste caso. Então, isso aqui é a verdade eleitoral. E estamos a ter, como Moçambique, como país, uma aceitação incrível em relação à nossa prestação no Conselho das Nações. Então, essa aqui é a verdade eleitoral. Muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Agradeço igualmente ao professor Pangaia, caríssimo Mulungu, pelas suas intervenções. Agradeço igualmente ao caro telespectador internauta que nos acompanhou do princípio até o final desta discussão em relação a estes três temas. Era do nosso desejo falarmos em relação ao quarto, no entanto, poderá ser deixado para uma próxima oportunidade num outro fórum de debate cá na Casa FTV. Temos o prazer de anunciar que na próxima sexta-feira estaremos novamente no seu ecrã para lhe proporcionar o melhor do debate cá na FTV. Este é o debate político que passa às 20 horas e 45 minutos em sua casa. Voltamos na próxima semana, mas não podemos ir sem antes desejar um final de semana altamente abençoado e que fique bem, ou melhor dizendo, fique com Deus. Até lá!